Você pode acompanhar comigo. Tem alguns textos que nós vamos ler, mas basta você abrir lá no livro de Jó, no primeiro capítulo do livro de Jó. E eu vou citar aqui outros textos. Então, quem tem a proteção de Deus? Todos têm a proteção de Deus. Abre em Jó capítulo 1, daqui a pouco a gente vai para lá. Por que acontece tanta tragédia? A maioria das pessoas dizem isso aqui, que o diabo não existe. E quando elas dizem isso, elas estão chamando Deus de mentiroso. E a maioria das religiões fala isso: o diabo não existe. O diabo não existe. Aí fala assim: o diabo é aquela pessoa que sequestrou e matou ali. É ele mesmo. O diabo é aquele que fez isso. O diabo é aquele que fez aquilo. Mas tem dificuldade de crer que o diabo existe. Aí nós vamos agora para a Bíblia. A mesma Bíblia que diz que Deus existe é a mesma Bíblia que diz que Ele existe. Aí é que está, o mesmo livro, o mesmo lugar. Aqui em 1 Pedro 5,8, você pode acompanhar aí no telão: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, em 1 Pedro, Epístola de Pedro 5,8, fala claramente: sede sóbrios, a pessoa tranquila, vigie, porque o diabo, vosso adversário. Está dizendo que o diabo existe, está dizendo que ele é nosso adversário. Então, existe um adversário para todo ser humano. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está vendo aí? Então, é isso que ele faz na terra o dia inteiro. Um acidente ali, outro acidente ali, uma morte ali, o tempo inteiro. Tragando vidas. Vidas que não eram nem para morrer naquele dia. Vidas que não eram nem para morrer naquele momento. Tinha uma vida pela frente. Foi tragado. Então ele faz isso. Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E ele diz: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, olha a diferença do que Jesus fala sobre o diabo, as coisas que ele faz, e do que Jesus faz. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, aqui, um versículo, você teria a Bíblia inteira, vários versículos falando desse personagem, que muita gente não gosta nem de citar o nome. Justamente, se você fala diabo, tal, muita gente xinga os outros de diabo. Tem gente que fala do filho, né? Esse menino é um capetinha. Aí é diferente. A própria mãe, o próprio pai está dizendo. Então o que é que acontece? Se você fala o nome desse personagem aleatoriamente, ou dando nome a outra coisa, ou dando nome a uma situação, tudo bem. Aí você está sem defesa nenhuma. Mas o que é que a Bíblia fala que quando nós vamos pronunciar essa palavra, nós vamos fazer o quê? Satanás, tu está repreendido em nome de Jesus Cristo. Satanás, tu está amarrado em nome de Jesus. Satanás, sai dessa empresa. Satanás, sai desta rua. Satanás, sai da vida de fulano. Sai do meu casamento. Todas as vezes que uma pessoa que conhece a Bíblia vai citar o nome dele, é para destruir ele. É para queimar ele, é para repreender ele. Não é para ficar dizendo que ele é bonitinho ou ele é feinho, não. É botar para fora do ambiente. Sai dessa casa, sai dessa fazenda, sai dessa empresa, sai da porta da empresa, sai da minha vida, sai do meu casamento, sai do meu filho que está na droga, sai, vai embora, diabo. Então a gente está sempre expulsando ele, como Jesus Cristo fez. E nos ensinou a fazer assim. Então nós não temos medo de falar o nome desse camarada, né, que traiu Deus, porque nós falamos dessa forma, botando ele para correr, queimando ele. Então a gente não tem medo nenhum, e a gente pode, desse jeito a gente pode falar o dia todo, orando e repreendendo em nome de Jesus. Aí é tranquilo. Então, agora vamos abrir, antes de você estar lá em Jó, abre esse texto aqui que você vai ver mais alguns, Novo Testamento, Mateus 4, abra em Mateus 4, Mateus 4, depois nós vamos lá para a revelação poderosa, para que você saia daqui essa noite com essa revelação poderosa. Mateus 4, do 1 ao 11. Do 1 ao 11.
Olha o que diz esse texto. Veja só. Então foi conduzido Jesus, quem já achou, diga amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus. Aqui não está Daniel, Elias, aqui é o próprio Jesus. E está dizendo especificamente que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha, observe aqui a primeira tentação. Um ser, uma pessoa que está 40 dias sem comer, noite e dia, 40 dias, a maior fraqueza dessa pessoa naquele momento é fome. Fome. Então, 40 dias sem comer, 40 noites no deserto, orando. E Jesus já tinha todo o poder. Por que ele fez isso? Porque ele foi para o deserto para ser tentado, para começar o ministério dele. Por quê? Porque se Jesus nunca tivesse feito um jejum, ninguém evangélico ia jejuar. Mas não foi para receber poder, porque ele já era o Senhor. O poder já estava todo com ele, está entendendo? Nós jejuamos sim, para receber poder e para sermos libertos. Nós jejuamos para isso. Eu jejuo para receber o poder de Deus, para que vocês sejam abençoados. Eu jejuo para que a bênção de Deus venha na vida de vocês, a bênção de Deus venha no Brasil, a bênção de Deus venha no mundo. Então, quando eu oro em jejum, eu oro especificamente por tudo. E aí, nós necessitamos. Mas se alguém lesse a Bíblia, toda a Bíblia, Jesus nunca jejuou. Ia ter um bocado de gente que ia dizer: não precisa jejuar não. O meu Jesus não jejuou. Então ele fez isso como exemplo. Como exemplo. Jesus não precisava jejuar para vencer o diabo. De forma alguma. Então aqui, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, ele teve fome. É normal. Como humano, Jesus teve fome. Chegando-se a ele o tentador, é por isso que eu quero lhe afirmar aqui uma outra coisa. O diabo sempre, ele vai tentar o homem ou a mulher na área mais fraca dessa pessoa. Na área mais fraca. O que é que você era mais fraco quando você não servia a Deus? Eu era mais fraco na área sexual. Eu era mais fraco na área de álcool. Eu era mais fraco na área de drogas. Eu era mais fraco nas mentiras. Eu era mais fácil em comprar e não pagar. Pronto. No costume ruim que você tinha, é que sempre o diabo vai. Por exemplo, você se converteu com 30 anos. Até os 30 anos, você nunca desviou dinheiro de ninguém. Então, você é uma pessoa que lá no mundo, você não tinha essa fraqueza. Você nunca ficou, eu vou dar um golpe aqui, vou dar um golpe ali. Você nunca fez isso. Não é depois de evangelho que você vai fazer. Se você nunca fez sem a proteção de Deus, você não vai fazer depois da proteção de Deus. Então ele vai atingir a pessoa na área mais fraca. E esse momento aqui, qual era a fraqueza de Cristo? Fome. Fome. E ele, astuto, uma serpente astuta, veio logo dizendo: se tu és o Filho de Deus, desafiando Jesus, manda que estas pedras aqui se transformem em pães. São pedras, faz um banquete aqui, come, que tu está com fome. Aí Jesus responde a ele. Ele, porém, respondendo, disse: diga comigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí outra revelação para você. Porque Jesus, ele traz aqui a palavra de Deus. Jesus poderia dizer: Satanás, sai. Quero conversa com você não. Pegar uma pedra, vou jogar uma pedra em você. Qualquer reação. Mas o diabo, ele só é derrotado, só é vencido e só causa dor nele a palavra de Deus. Então, Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Jesus estava dizendo, é isso que alimenta o ser humano, é isso que alimenta o homem, a mulher, para vencer você. E ele não gosta da palavra de Deus, então aquilo ali atingiu ele de cheio. Aí ele vai e tenta de novo, vamos lá, ele tenta de novo. Olha aí a pessoa diz assim, o diabo não existe. Inclusive, eu não quero ficar aqui ofendendo a religião de ninguém, inclusive religião inteira, religião que domina o mundo, diz que o diabo não existe. Entendeu? Então não é uma pessoa ou outra, religiões inteiras. Pega um líder lá, o líder dá uma entrevista que o diabo não existe. É invenção. E por que fica falando de Jesus? E por que fica falando que Jesus isso, Jesus aquilo? Então Deus é mentiroso. A pessoa dizer um negócio desse. Tudo que você falar da Bíblia, eu gosto disso aqui, isso aqui existe. Eu não gosto disso, isso não existe. Então Deus é mentiroso. Olha aqui de novo esse versículo. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Jesus deixou ser carregado, o camarada pegou Jesus assim, carregou, e como ele estava na quarta dimensão, tanto anjos como demônios, eles operam na quarta dimensão. Se tiver um anjo aqui agora, ele passa assim, nessa parede aqui, vai lá para fora. Ele passa essa parede aqui e frações de segundos está no Japão. Na quarta dimensão é isso que acontece. É espírito. Então o diabo pegou Jesus, o transportou, levou Jesus voando, lá para o pináculo do templo, um lugar bem alto. Jesus deixou, você quer fazer o que comigo? Você não pode fazer nada comigo a não ser isso. Quer brincar? Vá, me transporte. Transportou e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Ele aqui já usou a Bíblia. Ele viu que Jesus estava respondendo na Bíblia, ele foi também falar da Bíblia. Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. O camarada é perigoso demais. Isso está escrito. Então vou me jogar daqui, nesse versículo aqui, é igual uma pessoa na Coreia do Sul, andou sobre as águas, eu vou andar sobre as águas, porque Pedro andou sobre as águas e morreu afogado. Porque quando Jesus lançou aquela palavra para Pedro, era rema. Existe a palavra de Deus, logos, bote isso na sua cabeça, logos. Logos é a Bíblia inteira para todo mundo. Para todo ser humano, logos. Rema é a palavra de Deus para mim, só para mim. Rema é uma palavra de Deus só para você. Então, Jesus não mandou os 12 andarem sobre as águas. Jesus disse, Pedro, vem. E Pedro pisou o pé na água e andou. Quando ele teve medo, ele afunda. Então, rema é a revelação de Deus para você. Só para você. Se eu for copiar o teu rema, já não dá certo. Deus tem um projeto para cada um de nós, diga amém. Por isso que você tem que andar na luz, você vai daqui para Salvador, você pode ir daqui para Salvador no seu carro, de madrugada, no escuro agora, a pista toda escura, e um carro ir na frente ou do seu lado, até Salvador, você vai chegar lá tranquilo. Porque você está indo na luz do outro carro. Mas Deus não quer isso para você, Deus quer que você ande na luz do seu próprio carro. Então não fique copiando ninguém. Ande na tua luz. A luz que Deus tem para você é a melhor que tem, é o melhor projeto, é a bênção de Deus. Não tem como. Se eu deixar de olhar aqui e ficar olhando para a igreja de pastor tal, igreja de pastor tal, igreja de pastor tal, esse cara fica doido. Imagine pessoas que ficam na porta do comércio, olhando o comércio do vizinho. O dia todo. Rapaz, meu cliente entrou ali. Rapaz, a loja está cheia, a minha está vazia. Vai ficar, entendeu? Você tem que olhar para Deus, porque Ele tem o melhor para você. Deus tem tudo para dar a você, não precisa você estar olhando ninguém.
Amém? Ocupa sua mente com o projeto de Deus, que Deus tem na tua vida, que esse é que vai dar certo, e é esse que vai te fazer feliz. Amém? Glória a Deus. Então, veja que o diabo o transportou. Agora, aí ele usa a palavra, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus conhecia a palavra, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha como Jesus respondeu. Será que Jesus... Tudo bem, Satanás, eu vou dar um mergulho aqui no abismo. Não, Jesus respondeu, também está escrito. Veja que a guerra estava sendo Bíblia com Bíblia. Está vendo? Transforma essa pedra em pães. Bíblia com Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia porque tu acha que ele fica lendo a Bíblia? Não, ele viu a Bíblia acontecer. Ele viu tudo. Desde Adão e Eva que ele vê tudo. Ele viu o mar vermelho se abrindo. Ele viu as águas do Jordão baixando. Ele viu no dia que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Ele viu tudo. Ele viu no dia que Jesus foi crucificado. Ele viu no dia que Jesus ressuscitou. Ele vê tudo. Então ele sabe a Bíblia de ver. A gente, quando vê alguma coisa, fica na nossa mente para o resto da vida. Não precisa você decorar. Então ele conhece a Bíblia, ele viu a confecção da Bíblia. Ele viu Elias, ele viu Eliseu. Tudo ele viu. Daniel, quando foi para a cova dos leões, matei Daniel. A cada um ele comemorava. Depois ele viu o anjo chegando. Eita, Daniel tem a proteção de Deus. Não consegui matar Daniel, não. Agora entenda aqui de novo. Olha, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está na Bíblia também, Jesus respondeu com Bíblia. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Quais são esses reinos? O reino do álcool. É um reino, meu Deus. O reino do álcool é um reino de trilhões de dólares. O reino do cigarro, trilhões de dólares. O reino da prostituição, o reino do jogo, o reino da prostituição, o reino do jogo, todo tipo de reino foi mostrado a Jesus. Os meus reinos, eu comando isso aí. Para ver se Jesus queria, se ele tocava no coração de Jesus. Olha o que ele falou. A um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Todo problema diabólico é ele ser adorado. Aí ele cria religiões para as pessoas adorarem a religião, achar que está adorando a Deus. Ele precisa ser adorado como ele, anjo, adorou a Deus. Ele, quando era anjo perfeito, ele adorou a Deus. E ele sabe que os anjos adoram, os querubins, os serafins, adoram ao Senhor, lá no templo do Senhor, 24 horas por dia. Deus está sendo adorado. Então ele quer que as pessoas adorem Ele, da forma que Ele cria. Eu quero que você adore assim, 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 assim. E aí ele fez essa proposta. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus responde como? Então disse-lhe Jesus, agora ele falou, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém, igreja? Só a Ele servirás. Jesus responde também na palavra. Aí o diabo agora não tinha outro jeito. Então o diabo, por quê? Aí vem aquele versículo, resistir ao diabo e ele fugirá de... Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando você vence as trevas, anjos têm para servir a tua vida. Foi assim com Cristo. Aí Jesus estava 40 dias ali com fome. Agora foi um banquete. Imagine que tipo de pão desceu do céu. Que tipo de comida veio para Jesus ali. Que tipo de prato Jesus foi servido? Prato do céu. É assim que Deus quer servir a tua vida. Deus tem o melhor para você. Quem crê nisso? Fale para quem está ao seu lado, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Tem anjos de Deus que só estão esperando, diga, só estão esperando você vencer o último demônio para ser servido. Amém, igreja? Jesus foi tentado 3 vezes. 3. Os anjos só chegaram quando o diabo saiu.
Ali não era guerra de demônios com anjos. Ali, aquela guerra era particular, era de Cristo. Tem a guerra sua, tem a minha guerra. Você tem a sua para vencer. Ore por mim, irmão, ore por mim. Eu oro por todo mundo. Mas essa guerra é particular. Sua. Tu que vai ter que vencer. Ah, eu não posso ver uma cerveja. Você vai ter que vencer. Até você ter nojo da cerveja. Aí você venceu. Não adianta esse negócio de, ver uma propaganda na televisão, vem verão, vai verão, aquela cerveja lá, né? E ali já é dose dupla, é mulher e cerveja. Vem verão, vai verão, vem verão, vai verão. E a mulher nua para cima e para baixo, uma praia, cerveja geladinha abrindo. Aí a pessoa fica, eita que mulher, eita que cerveja, tá, eita, estralando a boca. Você vai ter que ter, entendeu? Faz logo o pacote fechado. Eu tenho agonia a esses negócios aí. Aí você venceu. Enquanto você desejar, querido, falta vencer esse último. Você vê que Jesus foi tentado 3 vezes. Depois que ele venceu a terceira tentação, os anjos serviram. Essa é a promessa de Deus na tua vida. Ou é ou não é. Não adianta você ficar, eu quero, não, depois eu peço perdão. Eu quero, depois eu volto para a igreja. Vai ficar essa vida toda a vida, o tempo inteiro. Então, é ou não é? Por isso que Jesus disse que é melhor a gente entrar no céu cego do que deixar um olho pecar por a gente. Então, querido, entenda. A Bíblia que traz a revelação para você. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviu. Quem quer ser servido aqui? Pronto, tem anjos para servir a tua vida. Agora vamos lá para a revelação da noite. Jó. Aí eu quero que você abra o smartphone, que você abra a Bíblia, que você leia aí no telão, se você não tem nada, porque aqui é forte, viu? É muito forte. Aqui vai responder. Eu mostrei esses outros textos aí, para você ver que é a Bíblia que fala de diabo. É a Bíblia que fala. Então, tiver alguma pessoa aqui que sem religião, ou alguma pessoa aqui que não conhece a Bíblia, nunca ouviu uma pregação, você entrou aqui hoje, o pastor fala diabo, aquele crente vizinho da minha casa fala diabo. Não, é a Bíblia que fala. Agora vamos ver aqui quem tem a proteção de Deus. Olha aí para a pessoa ao seu lado, pergunte a ela, quem tem a proteção de Deus? Aqui é forte, viu? Aqui é forte. Eu gosto de trazer revelações na Bíblia. Tem gente que decora a Bíblia toda, mas não vive um versículo. Não adianta nada. Vamos lá agora. Jó 1, 6 a 11. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Fala esse nome, não tem medo não. Entre eles. Olha aí. Está vendo? Agora, os filhos de Deus estavam vendo que o diabo estava ali? Não. Um ser humano só vê um demônio se Deus der uma revelação a você, uma visão. Aí você, mas Deus abre a 4ª dimensão nos teus olhos e você vê. Você pode ver um anjo ou pode ver um demônio. Mas ninguém ia suportar ficar o tempo todo aqui. Eu não ia ver vocês, só ia ver a 4ª dimensão, só ia ver anjos e demônios, onde eu fosse. Você vê que quando o demônio manifesta na igreja, ele não fica com o olho fechado, porque ele não aguenta entrar na dimensão que nós vivemos. Toda dimensão que nós vivemos tem luz, tem a luz divina. Ele não aguenta a luz divina, ele vive nas trevas. Então, é manifestar, abre o olho, ele cerra o olho, e quando o olho abre, você não vê a bola preta. Quem já viu isso aqui no dia que já manifestou? Não fica só a bola branca, a bola preta vem para trás da caixa, que é incrível, mas é verdade. Quem já viu aqui, levanta a mão. Porque é com a bolinha preta do seu olho que você enxerga, não é com a parte branca.
essa parte preta é uma coisa terrível. Você vê só dois negócios brancos aqui, ó. É feio, é triste. Abre o olho, Satanás. Aí, ele está no corpo da pessoa. Você tem que falar a ele, não é a pessoa. A pessoa não está ali mais. A pessoa não está ali tendo coordenação dela. É o Espírito que entrou nela que manda agora nas mãos, nos nervos, na mente, no pensamento. Ele toma o lugar do Espírito de Deus. Então você não vê, você só vê as bolas brancas. Então aqui nesse caso, os filhos de Deus não estavam vendo ele, mas Deus que viu. Olha aí, apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha o 7. Então o Senhor disse a Satanás, agora começa um diálogo de Deus com o diabo. Está escrito. Então o Senhor disse a Satanás, porque eles ambos estavam vendo um ao outro. Deus estava vendo o diabo e o diabo vendo Deus. E as pessoas estavam ali normalmente. Não estavam sabendo o que estava acontecendo. Aí, vamos aqui. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, olha a resposta, de rodear a terra e passear por ela. Veja só que para eu rodear isso aqui é uma dificuldade. O camarada disse o que? Rodeando a terra. Um avião sai daqui para a Europa, 10, 11 horas de voo. Ele disse de rodear e passear. Aí ele afunda um navio ali, derruba um avião ali, faz uma guerra em outro país, bate um carro ali em São Paulo, bate um carro no Nordeste, bate um carro em Manaus. Porque ele vive assim, ó. Um demônio faz muitas misérias, um só. Visita a casa de um meio-dia. Você vê que é na hora que a família vai ter a refeição que tem as maiores brigas. Fique ligado. A família senta para jantar, tomar um café, confusão. Senta para almoçar, confusão. Estava tudo bem, daqui a pouco, pum, explodiu. Ele passa ali, gera uma confusão, já vai para outra casa. Já vai para outro lugar. Rodear e passear pela terra. Ele não quer perder tempo, ele quer destruir. Diga comigo, o diabo vem matar, roubar e destruir. Então vamos seguir aqui. Aí ele responde a Deus, de rodear a terra e passear por ela. Deus criou a terra, né? E ele fica passeando. E disse o Senhor a Satanás no 8, observaste tu a meu servo Jó? Aqui outra revelação para você. Deus está dizendo que o diabo vê a vida de quem ele quer. Tu observaste meu servo Jó? Aí Deus diz quem é Jó para ele. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você pode dizer assim, eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou temente a Deus. Agora, a Bíblia está dizendo que muito mal vai aparecer na tua frente. O que é que ele fazia? Se desviava do mal. É um estado, você hoje pode dizer assim, eu sou íntegro, temente a Deus, eu sou um homem santo, eu sou um homem protegido, pronto. Mas a Bíblia está dizendo que ele se desviava do mal. Muito mal vai aparecer na tua frente, enquanto você viver na terra. Aí Jó viu um mal, se desviava. Deus que está dizendo que ele se desviava do mal. Via outro mal, se desviava. Via outro mal, se desviava. Via outro mal, se desviava. Essa era a vida constante de Jó. E tem que ser a vida constante de quem quer entrar no céu. Os males vão aparecer, querido, para mim, para você, para todo mundo. Que são as laranjas podres na beira da estrada. Toda hora. Toda hora. Onde você for, onde você estiver, vai aparecer propostas, vai aparecer o mal. E a Bíblia está dizendo que se desvia do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor. Aqui agora começa... Aqui agora começa isso aqui, ó. Quem tem a proteção de Deus? Olha o que o diabo fala a respeito de Jó. Olha aí. Então respondeu Satanás ao Senhor
e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Não tem escrito aí na tua Bíblia debalde? Não é balde não, essa palavra significa em vão. Porventura teme Jó a Deus em vão? É como se alguém falasse para você assim: porventura você puxa o saco de fulano em vão? Entenda, em vão. Fulano lhe deu tudo, rapaz. Fulano lhe deu emprego, fulano ajudou a construir sua casa, fulano ajudou no seu casamento, fulano abençoou você, deu aquele terreno para você construir sua casa. Por isso que você anda puxando o saco dele. Por um acaso você fica aí atrás de fulano em vão? Você anda atrás dele porque ele lhe deu tudo. Você pode ouvir isso na sua vida um dia. Agora, olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Então, respondeu Satanás ao Senhor. Um diálogo de Deus com o diabo. E disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Aí o diabo, explica por que é que Jó teme a Deus. Olha a explicação no 10. Porventura tu não cercaste de Sebe? Tu sabe o que é Sebe? Vou lhe dizer aqui agora. É um muro de plantas que impede a passagem. Cerca viva. Aqui no Brasil a gente vê muro e cerca elétrica. Nos Estados Unidos é cerca de planta. Não tem ladrão. É cerca viva. Aí a pessoa vê aqui, os terrenos são divididos assim, as casas. Como é nos condomínios. Você chega aqui em alguns condomínios, é assim, planta e a frente aberta. Aí o outro terreno, o outro lote, planta. O outro lote, planta. Isso chama-se cerca viva, que na Bíblia está chamando Sebe. Agora, olha o que o diabo está dizendo para Deus. Tu não cercaste ele? Tu não protegeste ele? O diabo sabe que Deus protege você e me protege. O diabo sabe que Deus protege as pessoas. O próprio demônio está falando. Tu não cercaste ele? Ele está dizendo: por que você cercou ele? Eu não entrei na vida dele. Eita glória! Bastava eu fazer esse culto aqui, ir para uma ilha e nunca mais ver nada nem ninguém. Esperar Deus me chamar. Porque uma revelação dessa para ficar no teu coração, para você andar de joelho. O diabo dizendo que Deus lhe protege. Você adora, ele adora, o Jó te adora em vão. Tu cercou ele com a Sebe, um muro de proteção de plantas. Ouça mais aqui o que é que diz a Bíblia. Ouça mais aqui. A ele e a sua casa, que é família. O diabo dizendo: tu protegeu a ele e a família dele. O que quer dizer? Deus protege você e sua família, se você quiser. Olha aqui mais o texto, olha a outra revelação. Diga comigo: eu, família. Agora, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem se multiplicado na terra. O diabo dizendo a Deus: a obra das mãos de Jó, tudo que Jó toca prospera. Isso aqui é a revelação aqui, ó querido, para os últimos tempos que nós estamos vivendo. Isso aqui é revelação, não repita dizer, para você andar de joelhos. Não precisa, basta você entender isso aqui, ler, reler 1000 vezes, para você sentir o que Deus está falando com você essa noite. Quem está dizendo que protege, que guarda, não é Deus não. Quem está dizendo foi o próprio diabo. Meu Deus do céu. Tu abençoaste a obra das mãos dele. E ele tem prosperado muito. Está vendo aí, gente? Deus abençoa, Deus guarda.
E aí vem a prosperidade. O gado dele tem aumentado na terra. Quando a Bíblia relata em outro sentido, em outro lugar, diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Divide a terra Oriente, Ásia, Japão, Israel, Ocidente, Europa e América. O lado daqui, Oriente, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Metade da terra ele era o mais rico. Agora, aí tu pensa, Jó, Deus guardou ele, como o diabo está falando aqui. Não. Jó acordava de madrugada, os filhos deles eram adolescentes, jovens, iam para as baladas da época, como tem as baladas de hoje. Jó acordava de madrugada, Senhor, se meus filhos estiverem pecando, guarda-os. Eu faço um sacrifício, uma oração por eles. Ele era um homem íntegro e reto, se desviava do mal. Mas os filhos estavam na rua, nas casas uns dos outros, visitando, e ele orando pelos filhos. Os filhos não tinham chegado notícia para ele, teu filho matou, teu filho roubou, teu filho cheirou pó. Não. A notícia que chegava para ele, nenhuma, zero. Mas ele, Senhor, se porventura os meus filhos estão errando, perdoa o erro deles. A oração preventiva, o jejum preventivo. Tem muita gente agora nos hospitais da cidade aí, chamando o nome de Deus. Hoje eu conversei com 2 pessoas de tarde, passei a tarde em reunião. Um teve um acidente de carro. Outro teve um infarto. E nenhum dos 2 são evangélicos. E eu conversando com eles 2, aí eu fiz a pergunta, na hora que você sentiu um infarto, você chamou que nome? Ele, Deus. Ninguém chama o nome do santo de religião nenhuma. Na hora que tropeça na pedra, Deus! Vai ser atropelado, Deus! O outro, a mesma coisa. Deus! Todos os 2 viram a morte. Tem um chip dentro da gente, que quando a gente está nesse perigo, vem Deus! Eu lembro que eu não gostava da Bíblia, não era evangélico, mas eu clamava esse nome. Nunca chamei o nome de quem eu bati o tambor, chamava Deus. Então, ele orava pelos filhos, em relação ao que os filhos estivessem fazendo. Ele era um homem de oração. E o homem tão reto, é como eu digo a vocês aqui, vocês que vão engravidar, põe a mão no ventre sem ter bebê nenhum ainda. E já diz, Deus, no dia que gerar o filho aqui dentro, seja um abençoado de teu filho, um protegido, um guardado, que ele nasça sem nenhuma doença, sem nenhum problema. Então você, mãe, faça isso, porque você não sabe o dia da relação sexual com teu marido que você vai engravidar. Você não sabe. Ah, vai ser sábado, vai ser domingo, não sabe. Então o que acontece? Você já consagra aquele ser que ainda vai ser formado. Ó, nós nascemos para ser inteligentes. Então você consagra, eu mesmo já tenho meu filho e tal, eu já oro pelo meu neto. Deus, forma o meu neto sem um osso quebrado, sem uma deficiência. Forma o meu neto um homem para te adorar. E digo a ele e a ela para orarem desse mesmo jeito. Isso é oração preventiva. Aí depois nasce com um probleminha. O que foi? Tem que ser inteligente. A gente não pode ficar pedindo a Deus só quando está no hospital. Você tem que pedir a Deus sem febre, dinheiro na conta, sem nenhum problema. E é nessa hora que o inimigo prepara a armadilha, sabia? É nessa hora, quando está tudo quieto na minha vida, eu abro um jejum. Porque eu fico entendendo assim, ó, rapaz, essa serpente está muito quieta, mas ela está em algum lugar querendo me morder. O diabo, ele só age na traição, gente. O diabo não age na tua cara, não.
Ele só vem, para lhe pegar de surpresa. Para pegar você despreparado. E Jesus diz isso, que se o ladrão viesse de noite e avisasse ao proprietário da casa, o proprietário da casa, você vem que hora? 2, venha 2 horas. Pode vir. Eu vou 2 horas te roubar hoje. Pode vir. Cara dentro de casa lá, 2 horas. Vou dizer um badogzinho, né? Para não dizer outra coisa. Um badogzinho lá para esperar ele 2 horas. Entendeu? Jesus diz isso, que ele não avisa não. Que por isso nós temos que estar o quê? Vigilantes, porque não sabemos a hora que o Filho do Homem vem, que Jesus vai salvar a igreja. Nós não sabemos a hora, então ficar em vigilância. Então está tudo bem, querido. Meu Deus do céu, não deu um espirro, meu filho nunca mais deu um espirro, meu casamento a gente está apaixonado, eu estou tranquilo, está tudo tranquilo, vai para o monte. Vai para o monte orar. Agora, 99% das pessoas só quer clamar a Deus na hora da tragédia. Irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, liga para as rádios. Eu quero que Feira de Santana ore por mim. Tem que botar o carro no seguro e orar para o carro não ser roubado. Entendeu? Você bota a sua vida no seguro com oração e pede a Deus que não aconteça nada. E assim você vai levando. Amém, querido? Não se acostuma a pedir oração na tragédia, não. Vamos orar a vida inteira. E aqui ele desafiou a Deus. Olha o 11. Olha o 11. Mas estende a tua mão. Ele desafiou a Deus. Toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele pedindo a Deus. Estende a tua mão. O que quer dizer aqui? Que só acontece as coisas quando Deus permite. Porque ele não disse assim, eu vou tocar nele. Jó lhe adora em vão, você deu isso e isso para ele, que ele não chama Deus de Senhor, você deu isso e isso para ele, mas eu vou lá pegar ele e quero ver ele não blasfemar no teu rosto. Ele disse o quê? Estende a tua mão, toca nele, para ele blasfemar de ti. Tudo o que o diabo quer é que um homem ou uma mulher de Deus vire as costas para ele. É o maior prazer que ele tem, é o título dele, ver uma pessoa fiel blasfemar de Deus e virar as costas para Deus. E ele queria que Jó fizesse isso. Ele disse, estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Está aí o texto, 6:1. Se a gente fosse pregar o resto aqui, ia terminar de manhã. Porque aí agora veio as lutas que ele passou, veio a primeira tentação, a primeira luta que ele passou, que foi, ele perdeu os filhos e todo o patrimônio. A segunda, o diabo não satisfeito, pede a vida dele, Deus disse não, toca só no corpo, mas não toca na alma. O diabo foi lá, botou uma doença, e dizem a teologia, os teólogos, que ficou 9 meses esse problema acontecendo, 9 meses. Jó agora, ferido no chão, se raspava com um caco de telha. Está aí no capítulo 2, você chegando em casa você lê. Se raspava com um caco de telha. A mulher de Jó se desesperou. Virou para ele e disse assim, amaldiçoa o teu Deus. Ela não diz amaldiçoa o nosso Deus, ela já estava desviada. A pessoa está dormindo com a serpente e não sabe. Está desviada há muito tempo. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu quero ficar viúva para vir o próximo. A mulher já largou Deus, imagine Jó, coitado de Jó. Entendeu? Não quero mais conta com Deus, quanto mais com você. Eu não posso nem encostar em tudo, todo ferido. Ela não podia encostar, né? Todo mundo que encostasse em Jó ficava todo ferido. A ferida dele passava a secreção. Então, igreja de Cristo, aqui é muita revelação. O que quer dizer isso aqui? Que Deus guarda
as pessoas. Deus protege as pessoas. A escolha é de cada um. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que guardou Jó pode me guardar e pode guardar você. O mesmo Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o diabo dizer isso, o diabo falou isso, e está na Bíblia. Se eu dissesse a você sem ler a Bíblia, você podia dizer, esse pastor é um herege. Não estou dizendo nada, eu estou lendo a palavra. Aí que vem a revelação, para você se portar e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, esse texto aqui é muito forte, querido. Isso aqui, o tanto que eu puder estudar aqui, eu vou estudar mais e mais e mais, e buscar mais revelação. Eu vou comer esse texto, para Deus trazer mais e mais revelação, mais e mais alimento. Então, porventura Jó teme a Deus em vão? Debalde, né? Em vão. Porventura tu não cercaste de sebe, muro de plantas que impede a passagem, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem multiplicado na terra. Aí ele vem com a proposta, estenda a tua mão, toca-lhe em tudo, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Ele estava entendendo o seguinte, Jó é assim porque tu deu tudo a Jó. Na cabeça dele, um homem sem nada não pode adorar a Deus. Aí ele foi e tirou tudo. Eu quero ver se ele vai adorar. Quer dizer, ele estava vendo toda a história. Desde que Jó nasceu, ele viu toda a história. Ele viu de onde Jó saiu, ele viu tudo que Deus deu a Jó. Ele só estava lá olhando, esperando um dia eu pego esse cara. E eu vou pedir ao próprio Deus a cabeça dele. Aí ele vem no meio dos filhos, os filhos de Deus estavam indo adorar em algum lugar. Deus observou, vem meus filhos me adorar, e ele veio no meio. Tu vem da onde, Satanás? De rodear e passear pela terra. Aí Deus, tu está vendo meu servo Jó? Jó estava no meio. Tu está vendo? Íntegro, me adora, me respeita, homem íntegro, debalde, né? Aí ele fala debalde, em vão. Ele não te adora? Tu deste tudo a ele? Então, querido, eu quero orar por você agora. A gente está em esse negócio de pandemia. Isso enche o saco. Não aguento mais disso. Rasgar essas máscaras e tocar fogo, incendiar com álcool, gasolina, óleo diesel, tudo que tiver eu vou jogar nas máscaras e vou queimar. Não sei quando, mas minha fé eu não perco. Vai chegar a hora. Fazer uma fogueira. Depois pegar aquela cinza que não vai servir para nada, jogar fora. Botar uma madeira, um carvão e queimar um churrasco. Vai ter que ser um dia de sábado, que aí eu saio da dieta. Então, igreja, a gente não pode tocar em vocês, é cheio de coisa, né? Aí vamos fazer o seguinte, nós vamos consagrar sem óleo mesmo, você vai ficar de pé, que nós vamos fazer essa oração aqui.